Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, mais uma vez pela tua audiência, obrigado pelo teu prestígio, uma honra e uma responsabilidade saber que semanalmente a gente tem esse encontro marcado para falar sobre negócios, para falar sobre carreira. Eu tenho a satisfação de receber aqui um querido amigo, Carlos Oios, o Carlos que está trazendo para nós uma novidade nesse programa. Ele é o idealizador do projeto Líder de Elite, e a gente vai compartilhar um pouco esse projeto, como é que nasceu esse projeto, qual é a finalidade e o objetivo desse projeto. Mas antes disso eu quero agradecer ao amigo por ter aceito o meu convite, por ter aberto um espaço na tua agenda e estar aqui mais uma vez. Primeiro, nós nos reencontrarmos, e segundo, falando de mais essa novidade. Seja bem-vindo a isso. Muito obrigado, Luciano, gratidão demais, é sempre um prazer e uma honra estar aqui aprendendo com vocês. Gratidão a todos que nos veem e nos ouvem aqui. Agora, você é um especialista em liderança, né, Carlos? Inclusive fez um trabalho especialmente lá na Prime com a minha pessoa, me ajudou muito pensar fora da caixa. Como é que isso surgiu na tua carreira? Como é que isso surgiu na tua vida? E em que momento você percebeu essa tua inclinação de atuar para ajudar líderes a se desenvolverem, a se aperfeiçoarem, Oios? Essa é uma pergunta que vai, sei lá, desde a minha infância, adolescência, provavelmente. É uma inquietude muito grande de ajudar as pessoas, de me conectar, de aprender. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Mas mais recentemente, simplesmente aconteceu de eu tomar consciência de que as pessoas que eu mais estava ajudando de uma forma personalizada, um a um, eram ou executivos ou eram empresários. E aí eu tomei consciência, essas pessoas são líderes. E no meu processo, do meu próprio desenvolvimento de autoliderança, o que eu percebi é que quando a gente desenvolve um ser humano como uma pessoa boa, uma pessoa do bem, uma família, a gente tem uma série de benefícios. Mas muitas vezes esse benefício ele não se expande para outras pessoas. E quando a gente desenvolve a liderança, começando pela autoliderança, o impacto que a gente tem no mundo é muito maior. Você trabalha com executivos, você sabe, se você está trabalhando com uma pessoa que está no meio da organização, ela tem um impacto de centenas de pessoas. Mas se você consegue tocar o coração, influenciar positivamente um CEO, alguém que está no C-Level, você tem milhares de pessoas, direta e indiretamente. E essa é a minha inquietude. Para mim ficou algo muito claro quando eu era adolescente, eu fiquei doente, eu passei por várias cirurgias. Numa dessas cirurgias, eu não sabia se eu ia acordar no outro momento, e quando eu acordei, eu falei, nossa, tem que ter uma razão maior para isso estar acontecendo. E eu sinto que todo dia é um milagre da vida, uma bênção de Deus, algo que a gente pode continuar fazendo. E aí, a minha tomada de consciência é como eu recebi tanto ao longo da minha vida. Tantas pessoas me ajudaram, tantos mestres, tantos mentores, tantos coaches, tantos livros que eu li, com tantas pessoas que eu aprendi, eu tenho uma obrigação de devolver, e é um prazer enorme. E a questão de desenvolver a liderança em outras pessoas é sempre um reflexo da própria autoliderança. Então, como é que eu vou ter estofo, como é que eu vou ter credibilidade com uma outra pessoa se eu não me desenvolver primeiro? Então, ao longo dessa jornada, o que eu percebi é, qual a coisa mais desafiadora para eu desenvolver em mim? A liderança. Eu falei, tá aí, se esse negócio é o que vai me fazer crescer, é onde eu vou conseguir contribuir mais com as outras pessoas. Agora, paralelamente a esse teu dom de apoiar grandes líderes no desenvolvimento de liderança, você também tem esse viés empreendedor, né? Você é um cara criativo, um cara inquieto em relação aos negócios, você está sempre desenvolvendo coisas novas, né? E esse teu dom também de criar coisas novas, sempre de uma maneira inovadora para oferecer produtos e serviços de qualidade para o mercado, como é que isso apareceu? E quando você se apercebeu que você já foi executivo de uma grande empresa, como é que você virou a chave? Como é que foi essa experiência de virar a chave? Como é que está sendo essa jornada empreendedora? Essa jornada já tem 8 anos já, né? E a gente vai aprendendo muito com os erros, com acertos. A gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. E está sendo uma jornada extraordinária, porque eu acho que eu juntei duas coisas extremamente desafiadoras, que é liderança e empreendedorismo, especialmente no Brasil. E quando você junta essas duas coisas, você sabe que você vai ralar, né? E a vida, Covid, os amigos, família, trazem sempre situações inesperadas, né? A gente estava conversando aqui antes de ligar as câmeras, que esse ano foi um ano muito desafiador, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional para mim. Só que a gente se reinventa, e do outro lado a gente sai melhor. Então, assim, a minha recomendação para todo ser humano, se você quer crescer, você precisa ser empreendedor. Em algum momento da sua vida você precisa inventar algo, criar algo, mas focando na prestação de serviços, em ajudar outras pessoas. Porque quando a gente presta serviço, nós somos servidores. E é isso, é para isso que a gente serve, para servir, senão não tem outra razão.
Sempre me perguntam para mim sobre a criação da Prime, né? Como é que porque eu sempre fui conhecido como um cara da logística, né? Ainda que eu tenha saído da logística, a logística insiste em não sair de mim. E as pessoas perguntam curiosamente, cara, como é que você criou a Prime? Como é que veio a ideia da Prime, né? E eu sempre trago ela para a minha vida, né, Wilson? Porque eu acredito que o network profissional ele tem a capacidade de mudar o coração das pessoas. Na medida em que você entende que você recebe aquilo que antes você doa, e você decide apostar nessa verdade e experimentar essa verdade, e quando você experimenta, você vê que essa verdade é verdadeira e acontece, cara, isso me impulsionou a abraçar isso como uma causa de vida, como um propósito maior do que simplesmente trabalhar para ter dinheiro. Eu trabalho para mudar o coração das pessoas. Você tem um pouco desse viés, ou você tem também esse viés de acreditar muito no potencial, na capacidade interior do ser humano para que ele possa transcender qualquer adversidade e qualquer adversidade na sua vida, né? Como é que você vê essa questão do coração hoje do ser humano, trazendo para o contexto profissional isso? Bom, primeiro o networking nos uniu. A gente se conheceu graças ao networking, eu conheci pessoas extraordinárias por causa do networking, a minha vida não seria sem um networking estruturado, né? Eu sou muito grato às minhas origens, eu inclusive criei produtos, conferência, por conta do networking. Em relação à conexão do coração, né? A gente sempre soube, ao longo da história da humanidade, milhares de anos para trás, que o que conecta as pessoas não é a técnica, não é o resultado financeiro, não é uma caverna maior, não é uma casa, não é um carro, não são símbolos. A conexão verdadeira acontece de coração para coração. E dentro da minha humildade de estar estudando, uma das coisas que me surpreendeu muito e eu venho do mundo de tecnologia de informação altamente racional e lógico, entender essa questão da conexão, por que as pessoas se conectam num nível muito mais profundo. E eu sou um estudioso, eu estou sempre estudando, estou sempre lendo, estou sempre ouvindo livros. Esse ano já foram 76 livros e eu sinto que eu não aprendi nada esse ano. E uma das coisas que eu estudei violentamente, profundamente nos últimos anos é a questão da neurociência e a conexão que existe entre cérebro e coração. Hoje a gente sabe pela ciência, a telespectadora tirar curiosidade, no Instituto da Matemática do Coração, eles descobriram, né, através de pesquisas, e esse instituto está promovendo essa informação para todo mundo, que nós temos neurônios no nosso coração. E depois que continuaram estudando, encontraram neurônios em todos os órgãos do corpo. Então, quando a gente consegue conectar o cérebro com o coração, a gente cria uma rede neural expandida, que transcende o cérebro. E essa rede neural expandida faz com que o nosso corpo, que é como se fosse uma bobina, transmita ondas eletromagnéticas mais fortes. Essas ondas eletromagnéticas que fazem com que as pessoas se conectem num nível energético, que muitas vezes era chamado de uma forma de autoajuda, espiritual, e hoje a gente tem fundamentação científica para isso. E quando você vai literalmente para o coração, e tem técnicas para isso, você respira no coração, você centra no coração, você atinge estados expandidos de consciência e intuição. E quando você consegue se conectar com outro ser humano, você literalmente é maior do que a soma das duas partes. Porque o campo eletromagnético das pessoas se funde e eles ou se desagregam quando as pessoas não se cruzam, sabe que ela tem energia ruim, parece que tem alguma coisa estranha, ou elas literalmente se compõem e fica uma onda maior. Então, para mim, isso é vida. O fato é de que algo que a gente tinha fonte dos gurus espirituais, dos grandes mestres ao longo da história da humanidade, hoje a gente está provando tudo isso. Então, para mim, o coração é tudo. O coração é muito mais inteligente do que o cérebro. O coração manda mais informações para o cérebro do que o cérebro para o coração. O coração se desenvolve antes no feto do que o cérebro. Então, talvez o centro do nosso pensar, da nossa existência, não seja aqui, mas seja aqui. E quanto mais eu faço isso, eu vejo que mais resultados eu tenho. Eu gosto sempre de trazer esse viés mais lógico e racional, porque especialmente trabalhando com executivos, você não pode chegar no coraçãozinho da pessoa, porque a pessoa ela não acha que isso funciona. Mas quando você passa informação, a pessoa se abre e a transformação acontece. Então, para mim, tem tudo a ver. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta, nós retomamos aqui a nossa conversa com o Carlos Ois. Nós voltamos no instante. Como foi 2020 para o seu negócio, financeiramente falando? Com certeza, não vai ser uma das respostas mais legais de se ouvir. Ou pelo menos, não vai ser tão fácil falar sobre esse assunto. 2020 pegou todo mundo de surpresa, literalmente. Mas já estamos em dezembro
e eu quero fazer uma proposta para vocês. Vamos olhar para frente. Pensem agora como será o próximo ano, 2021. Como 2021 vai impactar a sua empresa? Você e a sua equipe já fizeram o planejamento? Construíram um orçamento e analisaram a tributação atual? Já pontuaram os mercados em que vão atuar, as novas frentes, o volume de vendas previsto e tudo aquilo que se espera para o ano que vai começar? Conseguiu organizar a parte financeira desses planos para ver, por exemplo, se sua empresa possui recurso próprio ou se vai precisar buscar recursos externos para financiar a operação? 2021 para o mundo dos negócios já começou. A ideia é que nós do controle consigamos te ajudar nesse processo, conduzindo para os cenários que vocês tomem as melhores decisões e assim tenham os melhores resultados. Sempre é interessante fazer um planejamento com antecedência, olhando para as mudanças e expectativas do mercado e exercitando a atividade do orçamento. Ele vai fazer com que se tenha clareza no que é preciso manter, aperfeiçoar e alterar. Essa comparação do orçado versus realizado tem que ser feita todos os meses do ano, para entender se estamos longe ou perto do planejamento inicial. Onde estão as possíveis distâncias e quais foram as curvas que não nos levaram a atingir o resultado pretendido. Acompanhando constantemente é possível corrigir a rota em tempo e criar uma realidade financeira mais saudável. Ter uma empresa parceira e especializada e que lhe forneça as informações concretas é um grande diferencial nesses processos. Conte com o controle para lhe ajudar. Ainda está em tempo, venha falar conosco. O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Muito cuidado. Existem profissionais, não do direito, mas existem profissionais em geral, que procuram um empresário oferecendo milagres, né? Crédito tributário, eu vou conseguir recuperar tal isso, títulos do tesouro para você dar em depósito. Muito cuidado. Muito disso realmente não procede. Nós ficamos constantemente atentos aos dispositivos legais, mudanças de jurisprudência, entendimentos. Quando nós acompanhamos e realmente aparece um novo entendimento lá no Supremo, olha, entendeu-se que agora realmente tal imposto, tal carga tributária mudou. Então mudou esse entendimento, nós vamos, noticiamos isso para o nosso cliente e vamos em busca de ajudar a recuperar isso, sempre em parceria com o contador. Acontece muito de alguns profissionais procurarem clientes, empresários, oferecendo milagres. Na verdade, são milagreiros, né? E acusando, botando o dedo no nariz do contador do cliente. Olha, seu contador está errado, ele está fazendo tudo errado, você poderia ter economizado isso. Cuidado, o contador é sempre parceiro. Nós lidamos aqui com o contador como parceiro, aliado nosso. Quando nós descobrimos esse entendimento, quando nós vimos esse julgamento e mudou seu entendimento, primeira coisa, contador, vem cá. Você está acompanhando aqui, viu? Mudou seu entendimento. Vamos juntos buscar e recuperar esse crédito? Então é uma parceria. Agora cuidado com os milagreiros, viu? Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Carlos Oios. O Carlos, além de um querido amigo, também veio aqui hoje, especialmente em nosso programa, para poder repercutir não só a sua trajetória profissional, mas também um novo projeto que ele está lançando no mercado, que é o Líder de Elite. Vou falar agora do Líder de Elite. Como é que nasceu mais esse teu sonho? Como é que nasceu mais esse, ou está nascendo mais esse empreendimento na tua carreira empreendedora, Oios? Eu tenho notado uma grande evolução os passos que eu fui traçando à medida que eu fui vendo a necessidade das pessoas. Primeiro eu comecei com produtividade pessoal, para a pessoa parar de jogar tempo fora, para manifestar o propósito que veio fazer aqui e honrar o tempo da família, tempo de saúde.
Depois eu fui, né, obviamente sempre trabalhei com liderança nesse processo, mas eu comecei a desenvolver produtos nessa área. Depois eu foquei muito em 2020 em inteligência emocional. Ainda que tinha sido um nome muito desgastado, por conta da pandemia eu percebi que as pessoas, elas realmente estavam perdidas, elas não tinham gestão emocional, elas não conseguiam fazer autorregulação, as pessoas estavam em pânico. Eu interagia com as pessoas nas redes sociais, as pessoas não tinham informação. E eu falei, não, o que eu olhei no mercado e não tinha inteligência emocional de algo muito forte, muito profundo. Então eu fiz a primeira semana da Supremacia Emocional, foram 40 horas gratuitas de inteligência emocional para as pessoas, abri uma mentoria depois. E agora a evolução disso é, ok, as pessoas têm inteligência emocional, as pessoas aguentam o tranco, mas para onde que elas vão? Elas não sabem para onde que elas vão. E eu falei, nossa, no final das contas, o tempo todo eu venho fazendo isso, só que eu nunca chamei a atenção disso. E por que eu quis trazer o conceito de líder de elite? Porque olhando competidores, o que vem sendo falado sobre liderança no mercado de uma forma geral, com a minha experiência dentro de multinacionais, trabalhando com executivos, trabalhando com C-level, e mesmo para pessoas recém-formadas, as pessoas elas têm uma carência enorme de informações atualizadas de liderança e que realmente funcionam. E a ideia da liderança de elite, o líder de elite, não é o líder das elites. Pelo contrário, é o líder que você vai se fazer elite naquilo que você faz. Que nem tropa de elite, você tem o Navy SEALs nos Estados Unidos, que é a tropa que precisa resolver problemas complicados, complexos. E se você pensa em atletas de elite, os atletas de elite são os atletas olímpicos. E o que eles fazem ao longo de toda a trajetória, de toda a carreira? Eles trabalham o fundamento, eles trabalham o beabá, eles trabalham o básico. Quando você vê também especialistas em artes marciais que têm 30, 40, 50, 60 anos praticando uma arte marcial, você encontra as pessoas no Nepal, em mosteiros de Kung Fu, eles continuam praticando todo santo dia a base, o essencial. E o que eu vejo hoje, e eu vou falar assim, eu fiquei irritado quando eu estava vendo o que existia disponível no mercado. A frustração que eu tive é, mas dá para fazer tão melhor, e as pessoas elas ficam focando no modismo, criar modelo novo, criar perfil de personalidade, coisas que não têm fundamentação científica. E aí literalmente eu fiquei irritado. E aí eu confesso que eu tive medo. É isso que eu vou fazer? Eu vou desenvolver a liderança desse país de uma maneira escancarada? É esse meu propósito? E quando você tem medo de algo, você percebe que você está no caminho certo. Porque o negócio é muito maior do que você. O negócio é muito, muito, muito grande, né? Então, para mim, ser líder de elite significa você vai dominar o básico da liderança, o que é a absoluta essência da liderança, sem ficar pulando de galho em galho, de nomes e modismos, e fazer o trabalho que precisa ser feito para a gente liderar. E o que eu digo é, a liderança verdadeira é a liderança personalizada, é a liderança 1 a 1. Como é que você faz network? Não é 1 a 1? Como é que você faz a mentoria de um ser humano? Os grandes mentores, os grandes mestres da história da humanidade, tirando divindades, por assim dizer, eles precisaram de mentores. Né? Você mencionou Jesus, como que era a mentoria ali? Você tinha 12, né? Os 12 escolhidos, mas você tinha um relacionamento pessoal com cada um. Liderança você faz conversando, liderança você faz entendendo o outro ser humano. E isso é o básico do básico do básico. Eu digo que existe a liderança, o contrário disso é a liderança preguiçosa. Você coloca todo mundo, divide em 4 caixinhas, ou 6 caixinhas, ou 9 caixinhas, de acordo com o perfil de personalidade do momento, que também não tem nenhuma fundamentação científica que funciona, nem do ponto de vista psicológico, sociológico. E agora pronto, eu vou liderar essa pessoa que é A, essa pessoa que é B, e coloca todo mundo dentro do balaio. As pessoas não são assim. As pessoas estão mudando o tempo todo. As pessoas elas estão se adaptando o tempo todo. Então, eu vejo a liderança preguiçosa. E quando eu percebi que assim, que era realmente me assustou esse tamanho da dimensão, porque o meu propósito é ajudar a mudar a liderança nesse país, eu falei, quais são as grandes referências que a gente tem? E aí você tem algumas grandes referências de liderança em alguns nichos muito pequenininhos, que eles são excelência de fato. Mas se você vai para uma política, se você vai para a própria liderança, se você vai para o empoderamento, você tem algumas pessoas que são grandes luzes, grandes faróis, mas você não tem pessoas que você fala, nossa, essa é a pessoa que todo mundo conhece. É por isso que quando você vai votar, você tem que investir um tempo enorme para você escolher a pessoa certa, tem que acompanhar a pessoa durante anos para depois descobrir que você votou na pessoa inadequada porque essa pessoa tinha um monte de história que você não sabia. É onde existe a integridade das pessoas. Né? Então, para mim, a liderança de elite é o que existe mais sofisticado, que é o mais simples e básico, para que a pessoa ela possa evoluir para eventualmente ser um líder de elite.
Mas quando você começa? No básico, pessoa a pessoa. E esse momento em particular, para mim, foi a conjunção de vários fatores. A ausência de referência de modelos de liderança, com a pandemia, que vai estar na segunda onda, terceira onda, a gente não sabe quanto vai acabar. E do ponto de vista de saúde, houve um grande impacto das lideranças de saúde. Nos primeiros meses, cada um falava uma coisa. Ninguém assumiu o risco da tomada de decisão. As pessoas, elas acreditaram durante muito tempo por um viés, não contrastaram isso. A gente não teve lideranças unificadas, centralizadoras no mundo, nacionalmente, regionalmente, para dizer que não é esse o caminho. E aí você confia em quem? Em políticos, que não são pessoas especializadas em medicina, não são especializadas em epidemiologia, e elas acabam virando porta-vozes e todo mundo fala amém sem ter essa discussão, né? Então, assim, o que eu vejo? Está faltando liderança. E é o que eu falei. E eu digo para as pessoas, se você encontrar um propósito, alguma coisa que te der medo, aquele frio na coluna, e você tem um burburinho na barriga, naquela borboletinha, você está no caminho certo, porque tem algo especial vindo. Então eu aceitei esse chamado. Por isso que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E esse projeto nasce num ano especialmente diferente, né, para nos falar outra coisa, né? Como é que foi também, além do despertar desse projeto, como é que está sendo você estruturar esse grande projeto num ano desafiador e que não quer dizer que é negativo, né, Wilson? De certa forma foi até mais fácil. Porque como agora as pessoas elas entraram no digital, muitas pessoas já estavam no digital, mas como a maior parte das pessoas agora aceitaram que é um caminho sem volta e estão gostando desse caminho, é muito mais fácil a gente se conectar com as pessoas no mundo digital. Então, com isso, você tem um impacto muito maior, porque antes você precisava presencialmente para você se conectar com as pessoas, agora você se vê, entre aspas, forçado, obrigado a você estar num ambiente fechado, ou à distância, né? Teleremoto, ensino à distância e tudo mais. E aí as pessoas estão muito mais abertas a esse tipo de conexão. E nesse sentido, viraliza muito mais fácil do que você fazer presencialmente. Só que o que acontece? Nesse processo, você precisa voltar, né? Baixar e falar um a um. Então, assim, tem sido desafiador, mas conforme a gente estava conversando antes, a gente vai sair muito melhor dessa pandemia do que a gente entrou, porque a gente colocou isso como propósito. Algumas pessoas, inclusive líderes, falaram, não vejo a hora de acabar a pandemia, eu só quero que acabe. Eu falei, você só quer que acabe? Você vai passar 6 meses, 1 ano, 2 anos, e você só quer que acabe ou você quer sair melhor do que você entrou? Né? Então, tem sido desafiador, mas de certa forma tem sido até mais fácil, porque as pessoas estão mais abertas para isso. E em que momento está o projeto? Quando vai ser lançado? Mais do que isso, qual a expectativa que hoje um líder pode ter em relação em fazer adesão, participar desse programa, Wilson? Então, o que eu pensei, e é o que está sendo lançado, né, depende de quando for ao ar, né, essa entrevista, esse bate-papo, nós temos uma imersão planejada de 2 dias, que é a imersão do líder de elite, e depois nós temos, na sequência, uma espécie de acompanhamento mensal, como se fosse um clube, em que as pessoas vão entrar, conexão online, para discutir questões da liderança, a gente vai sempre trazer um tópico novo, e estou criando, para sair em 2021, um circuito de mentorias com as competências essenciais da liderança. Tudo que eu vim praticando antes, alta performance individual, organização, comunicação, a questão de trabalhar a inteligência emocional, a questão de trabalhar a liderança, todos os fatos fundamentais e essencialmente a maestria individual. De você, todos os dias, você ter uma prática para você se conectar com o seu propósito, de você ter um diário, de você fazer exercício físico, de você meditar ou você rezar. Que é justamente uma espécie, é uma construção espartana, né? O que os espartanos eram? Eles eram incríveis porque eles faziam as disciplinas todo santo dia. E eles não tinham medo. Se eu pratico todo santo dia algo desafiador, quando eu realmente encontrar um desafio gigantesco, eu não vou ter medo. Então, realmente é uma marca que está sendo trabalhada. A gente vai ter uma imersão de 2 dias e vai ter uma continuidade mensal, um acompanhamento, vai ser um clube para a gente trabalhar pessoas que escolham ser líderes de elite, sejam multiplicadores, e vai ser um circuito de mentorias para a gente trabalhar as competências essenciais do líder de elite. Prazerzaço teu amigo aqui, obrigado por mais uma vez ter aceito o convite, estar aqui me ajudando a fazer o programa da Prime. Desejo todo sucesso mais uma vez, tenho certeza que já nasce um grande sucesso, onde o amigo põe a mão, não tem como dar errado. Obrigado pela presença, prazer em reencontrá-lo aqui no programa. Prazer enorme, Luciano. Prazer, gratidão a todos.
Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime. Lembrando que o Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. O Hospital Unimed, Unidade Anchieta, cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed, Unidade Anchieta, oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br.